Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Paulo, professor de Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos do Serviço Social, no seu primeiro estágio, no Serviço Social, aí no Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos 1. E aí depois nós vamos ter o 2 e o 3 ainda. E essa disciplina, então, ela busca dar realmente os primeiros estudos sobre a nossa profissão, o surgimento, em que contexto, o que fundamentou, quais então períodos históricos mais relevantes, quais as nossas primeiras experiências enquanto categoria profissional ao longo daí dessa nossa história, né? Desde 1899, nossa primeira escola de serviço social, até aí 2019, nós temos já um trajeto grande na história da humanidade, né? Então, falaremos um pouco sobre isso. Essa é uma primeira aula, então quero colocar para vocês que a disciplina de fundamentos, ela é uma disciplina densa, é uma disciplina com bastante conteúdo, com conteúdos realmente mais questões filosóficas, questões de análises mais sociológicas também e questões mais históricas mesmo. Então, esses são os elementos determinantes da nossa prática. Da nossa prática na disciplina. O material que a gente usa, recorri muito ao nosso livro da disciplina, até para que vocês possam ter um material mais sustentado quando forem requeridos numa avaliação. Então, isso é importante para vocês. Mas não só. Então, depois de explorar esse material, então nós vamos para aquelas literaturas mais populares do serviço social, com alguns nomes mais aí veiculados na nossa profissão, que possam dar essa sustentação para nós e aprofundar um pouquinho em cada quesito nisso. Por isso a aula vem enriquecer. Quero que vocês façam uso do livro, vão atrás do livro, acessem ele na biblioteca digital, estejam aí muito atentos nas aulas e atividades. Se conseguirem ler os textos antes, isso facilita muito a nossa dinâmica de aula, ok? Bom, na aula de hoje, né, para quem está me acompanhando aí também pelo Skype, o Skype então é Barcelos, com 2 L's, .tutel@croton.com.br. Barcelos, com 2 L's, .tutel@croton.com.br. Aí a nossa tutora que está nos acompanhando aqui junto ao estúdio é a Mariana e vai facilitar o nosso diálogo. Ela então tem essa missão aí junto com a gente. Obrigado, Mariana, obrigado a todo mundo. Vamos lá, pessoal. Primeira unidade, então, de ensino, né, nosso, as condições históricas para quê? Para o surgimento do serviço social. Então, nós vamos buscar aí a consolidação da sociedade capitalista, conhecer a consolidação da sociedade capitalista e as primeiras iniciativas que deram a emersão, ou seja, que se coloca a cabeça para fora dessa água, que é a questão social e que nós temos na nossa profissão, o objeto da nossa profissão, ok? Conhecer os processos de consolidação do capitalismo e a emersão da dita questão social, e depois nós vamos compreender um pouquinho. Hoje nós introduzimos essa questão, questão social, e depois até depois, no decorrer do curso, vocês terão a aula só dessa disciplina, se não me engano, de questão social, que é importantíssimo, ok? Então vamos para frente, tá? Eu parto aqui sobre uma reflexão da sociedade que nós temos, né? Faça aí uma breve reflexão de como é que nós chegamos à organização da sociedade tal como ela é hoje, contemporânea, do nosso tempo. Como é que nós chegamos a isso, né? Sempre foi assim? Este Estado sempre foi assim? Há diferenças? Não? Como é que nós chegamos a isso? Como que era a sociedade antes do que nós chamamos, né, convenhamos chamar aqui, nessa forma de organização de sociedade, de capitalismo? Como é que era antes? E eu sei que vocês viram um pouquinho junto com a aula da professora Rosane, isso é muito bacana. O que sabemos sobre o processo de consolidação desta sociedade? Então eu vou dar aí um tempinho rapidinho, aí eu quero que vocês façam um debate e nós já voltamos a se mandar contribuições. Legal, senão nós vamos continuando com a nossa aula. O importante é a gente aquecer os motores. Vamos lá, pessoal.
Ok, então já temos algumas contribuições e aí nós já vimos aí alguma questão em relação de como nós chegamos a este processo. Olha aqui, nós temos uma contribuição do Rio Grande do Sul. Chegamos através do capitalismo pelo sistema, né? Pelo sistema capitalista mesmo? Ou nós tivemos aí estágio até chegar ao que nós temos hoje? Ah, chegou aqui, ó. Foi o rei, a igreja, a nobreza, depois o feudalismo, a burguesia. E aí nós consolidamos todo esse processo do que nós temos no sistema capitalista. É importante, então, a gente fazer algumas reflexões de como nós chegamos aí. Até porque, não raro, o serviço social é contagiado pelo que nós temos do tipo da ciência natural, né? Aquela que busca assimilação com as ciências da natureza, que o corpo social, que o corpo da sociedade tem similaridades com os organismos da natureza. E nós, dentro do nosso pensamento mais ligado à raiz social crítica, contestamos essa lógica de uma sociedade já pré-determinada, com regras mais fixadas, enfim. E aí nós temos um processo de chegada até a sociedade que nós temos. E eu sei que vocês viram isso com a professora Rosane, mas nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso agora. Vamos comigo ao quadro. Bom, se nós formos no nosso registro, no registro da nossa história, o que é que nós vamos ter? A sociedade antes do capitalismo é a sociedade feudal, a sociedade da Idade Média, né? Que vem então substituir a Idade Antiga, já em defasagem com as suas guerras, com algumas situações mais de dizimar realmente populações. A sociedade feudal, então, surge no século V e vai aí até o século XV, com períodos de ascensão e depois declínio, o que a gente chama de alta e baixa Idade Média, né? Dentro da sociedade feudal. E a sociedade feudal, então, ela tem algumas características que diferenciam a nossa sociedade contemporânea. No caso aqui, majoritariamente, com algumas exceções de alguns países, não é? Que é o socialismo. Mas a sociedade capitalista, da qual grande parte do globo terrestre está sob suas regras, tá? Ela tem diferenças sobre a dita sociedade feudal. Primeiro, seria então a questão do feudo como uma unidade de produção e de base territorial. E o que nós também podemos perceber nisso é aquela questão da autossustentação, né? Ela tem uma autossustentabilidade. O feudo tinha e produzia aquilo que ele iria consumir. Nós não tínhamos o grande predomínio, não quer dizer que não existia essa forma, mas não era a finalidade do feudo produzir para comercializar. A sua finalidade era produzir para se sustentar. Nem o uso da moeda era tão apelado assim, não havia tanto apelo para uma unidade monetária. Havia-se trocas de materiais equiparados ou não diante de outras mercadorias, e isso era de acordo quando havia o excesso de produção. Como nós já falamos, né, nós vamos ter aí altos e baixos na questão da taxa de natalidade, na mortalidade, na expectativa de vida, ocasiões de guerra, ocasiões de pragas, enfim, que vai levar aí a momentos de maior população e menor população. Nos estágios de maior população, nós vamos ter também uma maior produção, também nesse sentido, e o comércio de alguns excedentes por meio das feiras, e isso vai levar gradativamente à existência dos burgos, que leva-se depois a uma sociedade capitalista. Então, um dos grandes destaque da sociedade feudal em relação à sociedade capitalista é a sua autoprodução, a sua base territorial e a não finalidade sobre o comércio, o lucro, né, a exploração das matérias para a acumulação de riqueza. Não, há aqui a busca de subsistência, tá? Mas não a acumulação de riqueza por meio do comércio, enfim.
a hierarquia, né, sempre aí ligado, e o estamento social. Hoje nós temos o que nós denominamos de classe social. Qual é a diferença de classe para estamento social? Ora, o estamento social, ele difere das classes porque há nesse tipo de sociedade uma relação muito mais rígida. Não é possível que se passe de uma classe para outra, né? Não há essa possibilidade. Então, se você nasceu camponês, sempre será camponês. Se você nasceu nobre, sempre será nobre. Nessa sociedade feudal, se identifica então o clero, a nobreza e o camponês. Então, se nós olharmos para a sociedade capitalista, são raros as ascensões de classe, são raros, né? Na sua porcentagem. Se nós olharmos o universo de pessoas que pertence à classe do proletariado, aquela que nada tem a não ser as suas mãos, a sua força para vender e se submeter à sua reprodução social, tá? Mas há ainda algumas chances dessa classe subir para a classe burguesa, dos detentores dos meios de produção, né? Por essa ou aquela, né, situação. Vamos aí brincar um pouco, né? Ele ganhou na loteria aí, na Mega Sena da virada e acumulou milhões e milhões, ganhou sozinho, e ele passa do dia para a noite como um detentor, né, dos meios de produção de um determinado segmento. Nessa sociedade feudal isso não era possível. Por quê? Porque o camponês sempre iria ser camponês. E o filho do camponês iria buscar amparo nesse feudo ou em outro feudo, tá? E daí colocava a sua mão de obra excedente, né? Porque aí se dava um pedaço de terra com uma porcentagem menor do que as suas forças requeriam para trabalhar. Então, se ele poderia trabalhar na terra lá 4 dias, ok, ele trabalhava na terra 4 dias, era o suficiente para a terra dele produzir. E aí lhe sobrava um dia para que ele pudesse vender esse dia, ou seja, colocar à disposição, e não é uma venda comercial, mas é colocar à disposição pelo direito de viver na terra do senhor feudal, né? E ele pagava um tipo de imposto, que é essa questão de trabalhar. Me fugiu o nome do imposto que está ligado ao dia do trabalho ali. Mas teriam outras formas também de imposto, mas eram sempre ligados ao dito senhor feudal, ok? Então nós temos essa rigidez e essa hierarquia de poderes. A desigualdade social está presente lá, como hoje também está presente aqui, numa proporção, claro, muito maior hoje do que ontem, pelo seu tamanho, pela sua dimensão que hoje alcança. Há então o apoio da igreja nessa forma de sociedade, o que nós chamamos de uma interferência metafísica, ou seja, além da física, né, que vai para o campo espiritual. O nobre, ele é alguém escolhido por Deus para estar na situação dele, né? Como na explicação de Sócrates, a questão mesmo daqueles que possuem ouro ou prata, né, misturado à sua essência de vida, e que o Senhor, a criatura, né, colocou na criatura, nos seus filhos, algumas porcentagens que colocavam eles como camponeses, nobre ou clero, e aí há então essa separação muito rígida. Há então uma anuência nesse tipo de sociedade, o que legitima um tipo de poder. Há uma crise do feudalismo, tá? Uma crise do feudalismo que vai levar aí, que são geradas desde guerras, pestes, tá? Até a descoberta de outras rotas marítimas que intensificam a relação do comércio, levam à organização de feiras, e isso vai criando e elevando os burgos até entrar no primeiro estágio do capitalismo, o capitalismo concorrencial, né, ou pré-capitalismo, como alguns gostam de falar, na relação mais mercantilista. Então nós temos aí todo um processo que levou a sociedade, de uma sociedade da Idade Antiga para
a Idade Média, com uma relação muito distinta da que nós temos hoje, com valores muito distintos que nós temos hoje. E por que o professor faz essa introdução lá na sociedade feudal para vir depois aqui discutir a história do serviço social? Para que nós possamos fugir da naturalidade das coisas e buscamos compreender a processualidade dela e a riqueza de influências que incidem sobre os fatos, o fato social, né? Sobre o fenômeno da sociedade. Isso é importante para que nós podemos ter uma visão não monocasuística, né? Ou seja, de uma causa só. São diferentes fatores que levam a sociedade a diferentes desgastes e que se metamorfoseia até chegar à sociedade capitalista, que, pelo seu próprio dinâmica, vai levar a outros estágios da sociedade capitalista, até aqui não superados ainda, né? Muitos gostam de dizer que a sociedade capitalista é o fim da história, Outros dizem que não, né, que o velho socialismo, né, ainda vai romper as trincheiras e sair para realmente colocar como o sistema mais viável de produção, de relação social que nós, enquanto seres humanos, enquanto ser social, deveríamos ter. São concepções, são linguagens, enfim. Vamos voltar ao quadro? Bom, então entramos nesse capitalismo, não é? Aí eu quero que vocês compreendam também a história, não como algo estanque, ou seja, acabou o capitalismo, então agora, a partir de 1501, não é? Nós vamos ter aqui a sociedade capitalista. Passou do feudalismo para o capitalismo? Não. A sociedade vai se desgastando. Algumas estão mais adiantadas na relação do comércio, como a Inglaterra, Portugal, França, não é? Que são aí grandes países, né, na configuração daquela época, que dominavam o comércio e que então se desenvolveram nessa relação mais rapidamente do que outros. O Brasil estava para ser descoberto, ou pseudo-descoberto, não é? Numa relação de subserviência com Portugal, que levou até 1822 ser apenas um terreno de Portugal. Não é isso? Nós temos então uma sociedade brasileira e se a gente for olhar todas aquelas divisões de terras, nada mais são do que a reprodução de algumas das características dos feudos, né? De algumas das características dos feudos. É claro, as suas reservas, mas muitas suas características ali também na divisão da terra, da relação da divindade escolhida por Deus, enfim. Nós vamos ter também aqui, enquanto um fato, né, um dos mais importantes acontecimentos da história contemporânea, o que nós denominamos de chamar de Revolução Francesa, com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. O que é isso? Bom, a sociedade francesa, em 1789, culminando com 1789, vai se rebelar contra o absolutismo, contra o seu reino absolutista, tá? O rei da França, e vai questionar as relações. Há então toda uma crise de baixa produção por conta de intempéries, enfim, todo um processo do capitalismo que já está ali mais maduro, que vai levando também à exploração do homem de forma mais aguda, a má administração do rei, que vai levar a união da burguesia e do proletariado a buscar romper com a relação de subserviência ao rei. Vai romper. Ora, se no antigo regime nós tínhamos o clero, a nobreza e os camponeses, vai surgindo uma nova figura que é o burgo, não é? Os burgueses que fazem o comércio e que vão nessa relação de histórica tomando maiores formas de poder e também se aliando aos reis. Quando em determinado momento este poder do rei é incômodo à burguesia e desfavorável ao proletariado, há na França, então, essa união de forças na derrubada do regime. E, enfim, nós vamos ter aí quase 10 anos de revolução
que depois vai terminar e contagiar todo o continente europeu com as suas ideias. Então a Revolução Francesa vai significar o quê? A busca, tá? E o rompimento com o reino, com o reinado, com o rei propriamente dito. E cai por terra com vistas nas ideias iluministas, não é? Do uso da razão, de que o rei seria uma pessoa escolhida por Deus e detinha aí todo o poder e poderia fazer o que bem entender, porque era nele que a vontade de Deus se personalizava. Olha que bacana, né? Então nós temos lá, muito cômodo, o rei e a nobreza, que fazia uso do seu poder de uma forma absoluta, por isso esse termo, tá? E que ele impunha aos burgueses e ao proletariado impostos, taxas, dos quais alimentavam os seus privilégios. E eles mesmos eram isentos disso. Nos períodos de crise, toda essa população sofria, mas essas castas, né, elas permitiam aí um isolamento a essas refrações. Então, a Revolução Francesa vai fermentar o questionamento para isso, nas vias de fato, com mortes, enfim, e que vai levar depois, aí até 1899, se não me engano, 1799, perdão, depois a retomada dos reis, depois a caída do rei de novo, enfim, nós temos todo um processo aí de busca de rompimento que vai levar todo o amadurecimento do capitalismo e a início das democracias. Tá? O início das democracias. A França vai gradativamente sendo contaminada com esse processo, apesar de ser eclodido ali uma revolução e para os costumes da época, né? Liberdade, né? Igualdade, quer dizer, igualdade legal, de poder ascender, de pagar, enfim, olha que bacana, né? E fraternidade da questão da ideia-nação. Vamos para frente. Um outro acontecimento que incide e que muda determinantemente o capitalismo, porque ali nós já estamos no capitalismo no comercial. Nós vamos entrar agora no capitalismo industrial, não é? Isso vai acontecer com a Inglaterra. A Inglaterra no século XVIII, vai levar aí a todo um outro ordenamento de vida com relação às normas do capitalismo. A Inglaterra, então, meados do século XVIII, 1760, 1780, enfim, por esse período, e não é muito bem certo entre os historiadores se é 1760, 1780, alguns defendem um, outros defendem outro, enfim, vai levar a inovações tecnológicas, vai receber essas inovações tecnológicas e vai dar novo sentido ao lucro e à exploração da mão de obra. Ora, em que ponto? À medida em que há a descoberta do uso de alguns instrumentos, como a máquina de tear, de tear tecido a vapor, o uso aí do vapor na utilização do tear mecânico, enfim, que produzem até 50 vezes mais do que uma manufatura, pelo uso da mão propriamente dito, então ele vai investir nisso e vai começar a despontar cada vez mais como um grande polo industrial e comercial. Só que para aquele período, isso significava que necessitaria de mão de obra. Mão de obra aqui é uma expressão bem correta a se dizer. Tá? Então, esses avanços tecnológicos, apesar para nós parecermos rústicos hoje, eram inovações muito avançadas por meio do uso da razão, que para a igreja foi limitado durante tantos séculos, somente a igreja tinha acesso à razão, à literatura, enfim. Né? Mas com a ascensão do iluminismo, com o enfraquecimento da igreja, nós vamos então proporcionar o uso de alguma dessas razões para o incremento de equipamentos. E aqui nós temos a máquina de tear tecido, tá? Como uma das grandes invenções. O que isso leva? Bom, se a máquina de tear tecido
foi uma inovação que eleva a capacidade de comercialização em torno de 50 vezes mais do que aquele regime anterior, do que aquela forma anterior. Então, aquelas terras que eram de uso comum, que ainda estavam nesse processo de desfazimento com as heranças, né, até mesmo dos burgos, dos feudos, elas vão, então, serem cercadas para quê? Para o cultivo da lã. Da noite por dia, o camponês que estava lá no campo, fazendo a sua autossustentação por meio do cultivo da terra, vai, então, ser expulso dessa terra, uma terra que era de uso comum. A rainha vai determinar que aquela terra pertence a fulano e eles são expulsos. Eles vão para onde, essa população? Bom, ela vai para a cidade. E na cidade ele não tem nada mais a fazer, porque ele não tem outra coisa a fazer, a não ser vender a sua mão de obra. Então, a terra vai para o cultivo das ovelhas, aonde nós temos a lã vai para as fábricas e as fábricas vão utilizar essa mão de obra de forma mais barata aqui. Enfim, toda aquela condição de infraestrutura que uma cidade tem que ter não se via presente nesse período, o que vai levar a condições de exploração e subvida, né, subcondições de vida, e aí nós temos o início de uma contradição muito maior do que nós tínhamos no regime anterior. O que José Paulo Neto diz é o seguinte: a pobreza, ela sempre existiu no mundo. Pega a Bíblia, tu vai ver lá que tem pobreza. O mendigo, o cego, o fim, tem tudo. Só que a pobreza, ela está ligada sempre, na história da humanidade, antes do capitalismo, a algumas condições de vida, e algumas intempéries. Grande período de seca, grande período de chuva, muito frio, pestes, enfim, ele está ligado ao não domínio das forças da natureza. No sistema capitalista nós vemos ao contrário, cada vez mais o homem dobra a natureza. Eu falo com vocês sem estar necessariamente presente aí. Nós, de certa forma, trabalhamos a questão de tempo e espaço. Então, há todo um processo de incremento de dobrar a natureza na sua medida de necessidade. No capitalismo, isso se exponencia, se cresce muito. Ora, na mesma medida, se cresce a pobreza, as desigualdades. Como que se a pobreza até neste período estava ligada às intempéries, ou grande parte delas intempéries, às condições mais individuais, por que nesse sistema cada vez mais há uma camada de pobres, há uma camada de desfavorecidos com uma acumulação grande? Então são reflexões que José de Paulo Neto fala para nós em relação à diferença. Então a pobreza sempre existiu. Naquele período, então, o homem que vivia do campo foi expulso da sua terra. Quando ele é expulso, ele vai para a cidade, ele encontra uma cidade sem esgoto, sem água, sem local de moradia e toda deturpada. E ele nada mais tem, ele não tem a terra, ele vai o quê? Ele vai vender a sua força de trabalho. E ele vende de uma força de trabalho. À medida que essas empresas vão surgindo, porque os burgos vão investindo em novos equipamentos, em novos instrumentos, vão florescendo as indústrias, à medida que vão aumentando as indústrias, aumenta as suas ofertas. Por quê? Porque se você produzia 50 vezes mais do que um homem, então essa indústria vai cada vez mais crescer. E à medida que vão crescendo essas indústrias, o preço há uma concorrência aqui, que um começa a concorrer com o outro. E onde se busca baratear? Na mão de obra? Sim. Por quê? Porque no produto não era possível baratear, então vai baratear na mão de obra. E cada vez mais esse proletariado que foi submetido a uma força externa da sua saída da terra, ele tem que vender mais barato a sua condição de trabalho, ok? Vamos então para o quadro para que a gente dê seguimento. Aqui algumas fotos só sobre esse tear, sobre o vapor, enfim.
A burguesia, então, já detinha os meios de produção, as fábricas, o comércio, enfim, e foi aí se apossando disso. E sobe agora como uma classe que detém poder, o poder do capital. O poder do capital, que antes era o poder da tradição, que antes era o poder dado por Deus, agora é substituído pelo poder do capital. Ok? A regulamentação da propriedade privada e o cerceamento de terras, falei isso para vocês. O trabalhador precisa vender a sua força de trabalho e Martinelli pontua que a máquina a vapor e o tear mecânico tornar-se os verdadeiros deuses e a fábrica o deus do capitalismo, o seu templo. Alguns conceitos sobre o que seria o capitalismo, alguns economistas conceituaram a expressão no decorrer dos anos. O Sombart considerava como uma forma econômica baseada na criação de um espírito capitalista, empreendedor e racional. Escola clássica alemã situa como uma forma de organização da produção que se move entre o mercado, o comércio e o lucro. Alguns economistas, então, trabalham com essas conceituações. Há, então, aqui uma ruptura com o capital e o trabalho, não é? Entre o capital e o trabalho, você não é mais dono do que você produz. Por quê? Porque você produz em excesso e vende para o outro o seu excesso. Só que o excesso é muito maior do que aquela parte que fica para você. Então, quem trabalha não recebe o que trabalhou. O excesso dele, que é muito grande, né, apenas uma parte lhe fica para a sua subexistência, tá bom? Há uma manifestação da sociedade agora em duas classes distintas, que é a burguesia e o proletariado, e não mais a nobreza, tá bom? São divididos, então, burguesia e proletariado. Há uma alienação, ou seja, uma ruptura entre o homem que dá a distinção entre o que lhe dá a distinção do seu ser humano genérico e o que é esse ser humano mesmo. Então, o que é isso que o professor está colocando? Nós distinguimos o homem pelo trabalho. Nossa concepção de distinção, porque o homem é homem e porque ele é diferente dos animais. O que lhe torna o homem diferente dos animais, na concepção ontológica, né, nos nossos princípios, na razão, na sua essência, seria o trabalho. O trabalho é que torna o homem um ser social, um ser humano. É o trabalho que diferencia o homem dos demais animais. E por que é o trabalho? Alguns devem estar pensando, mas a abelha trabalha, ela faz a colmeia, faz o mel. Mas a abelha sempre faz a mesma colmeia. Um estilo de abelha faz aquele tipo de colmeia e pronto. O João de Barro faz a casa dele, então ele trabalha. Não, o João de Barro sempre faz a casa do mesmo jeito. O homem é o único que tem a capacidade de projetar o que vai fazer antes mesmo de fazer. E diante disso, constrói, altera, cria. Essa capacidade criativa do homem é aqui o seu diferencial. Nenhum outro animal faz isso, só o homem faz. Então nós temos o ponto de distinção. No sistema capitalista, o homem cria, mas cria enquanto sociedade. E o homem do qual a grande parte desses homens, o proletariado, acaba só reproduzindo e não criando, não tendo acesso ao seu produto propriamente dito. Então, ele é separado daquilo que lhe torna homem. O homem é coisificado e é vendido como uma mercadoria que é capaz de produzir ou não na quantidade desejada pelo capitalista. Essa é a visão da nossa teoria social crítica dentro do serviço social. Então, nós temos, dentro do sistema capitalista, esse processo que rompe com nossas essências humanas, ok? Voltamos ao quadro. Então, há aqui essa ruptura. Os homens passam a se diferenciar por meio da posse e não mais pelos seus status
né, pelo seu estamento, tá? E há, então, um domínio da natureza e uma intensificação da exploração do ser humano, tá? Nós temos, então, agora um exercício e eu quero que vocês sentem-se no exercício e nós já retornamos. Olá, tem contribuição do Maranhão. Boa noite. Segundo os alunos do Polo de Estreito, uma das principais características é a pobreza e a exploração da mão de obra, não é? Entre outros. Sim, uma das características negativas do capitalismo seria isso, tá? Então, nós temos... Mas o capitalismo só produziu efeitos negativos, não é? Então, a gente tem que refazer esse questionamento. Só teve produtos negativos? Ora, à medida em que o capitalismo surge, nós podemos perceber que há um domínio da natureza muito maior, uma produção muito maior, do qual, se nós não tivéssemos esse processo de industrialização, de renovação, do uso da razão, que foi limitado pela igreja, e não é o Paulo que está falando, são todos os livros, e aí tem filmes que contam essa história sobre o não acesso à informação, sobre o privilégio de alguma casta apenas no uso dessa razão, e isso está relatado, enfim, não é mais do que veiculado por aqui. Então, ele traz para nós aí condições muito favoráveis em relação aos seus produtos também. Olha só, tem mais aqui, ó. Os aspectos negativos discorrem sobre a exploração da mão de obra, que cada vez mais é barata, e os trabalhadores são desprovidos de direitos. Mas os trabalhadores são desprovidos de direitos no capitalismo? Há diferentes estágios. Nós temos que conceber essa sociedade dentro do seu tempo histórico. A ação do Estado também era uma, o pensamento era outro, e há todo um uso. O próprio Estado, na sua organização, vai se refazendo, como nós vimos na questão da Revolução Francesa, que derruba o Estado e todas as questões das tradições para implantar um outro Estado mais à frente. E todo esse processo, vindo depois das guerras napoleônicas, vão contagiar a Europa como um todo. Olha lá, Bahia também de novo, Paulo Luiz Eduardo Magalhães. Propriedade privada consiste no sistema produtivo vinculado à propriedade individual. Lucro é o principal objetivo capitalista, proveniente da mais-valia. Ó,
Fantástico, Bahia, bacana, muito bom. Vamos voltar para o quadro, eu sei que vocês postaram bastante coisa, mas a gente ainda tem matéria pela frente então, pessoal. Vamos lá, práticas assistenciais. Bom, as contradições sociais não surgem no capitalismo, a gente viu, né? Não precisa grande esforço teórico para identificar que nós não tínhamos capitalismo anteriores e nós estávamos ligados ainda a questões de pobreza. No entanto, essas práticas, como já disse, essa pobreza ela estava muito ligada a questões do tempo, das condições climáticas, das condições de saúde da população, né? Enfim, há então grandes períodos de fome, não é? E ela sempre esteve ligada à nossa vida de sociedade. A história nos revela que a prática assistencial ela era distanciada do centro das relações sociais. Ela estava sempre mais como um recurso e é associada à noção de caridade. Desde aquele apoio que vinha lá, não é, daquele migrante que estava em trânsito para uma cidade, a outra. No cristianismo nós estamos falando dos diáconos aqui, que prestavam esse apoio material às pessoas que estavam chegando nas suas caravanas, para também aí outras formas vinculadas sempre à igreja, né, na caridade. Há, no sentido da caridade, uma naturalização do processo. Não se vai nas causas propriamente dita daquilo que ocasiona tal condição de vida. Por isso que o serviço social tem uma visão mais rigorosa a respeito da caridade. Por quê? Porque cabe ao serviço social, no seu objeto de intervenção, a questão social, compreender os fenômenos nas suas causas e buscar agir nas suas causas e efeitos para a reversão de tais situações. Ora, a caridade por si só não leva a desmistificar as causas, mas que acaba por providenciar afago, acesso material ou não de uma forma mais imediata. E isso leva a uma perpetuação da servidão e a ratificação de uma submissão, de uma sociedade que é assim, sempre vai ser assim, não adianta mudar, nós vamos remediando, tá bom? E a sociedade ela é feita pelos homens, a sociedade é feita pelos homens. Então há um mundo material construído por regras humanas, que está tão em desacordo com as nossas necessidades mínimas, tá bom? Minimizar e desarticular os movimentos, isso depois vem enquanto um efeito, né, no processo de especialização da caridade. E aqui, meus colegas, justamente aqui é que surge grande parte da nossa profissão. A lei dos pobres, que é uma lei que nós vamos ver, nada tinha de proteção aos pobres, mas vinha para proteger a burguesia. A primeira lei dos pobres é de 1388, da Inglaterra, 1388, e buscava aí evitar, no conjunto da peste negra, que um grupo de pessoas despossuídas migrassem para outros locais em busca de vender a sua força de trabalho com um preço mais elevado, tá? Mas também evitar a vadiagem, evitar que as pessoas não trabalhassem. Por quê? Porque havia um estamento, havia uma hierarquia que dependia do trabalho dele, mas não vinha para proteger esses trabalhadores. Então a lei dos pobres, com rara exceção, e isso mais no século XVIII na Inglaterra, em 1700, agora não vou levar o ano, 1760, acredito que seja por aí, me fugiu. Um dos livros interessantes para esse estudo, se a gente puder colocar na câmera de documentos, é esse livro aqui, ó, da Potiara Pereira. Ela faz um resumo histórico da lei dos pobres, e ela vem falar, olha, surge lá
né? A lei depois ela vai ser implementada com uma distinção entre o que é pobreza, o que é indigência, o pobre que é válido e o pobre que é o inválido, aquele que tem força para trabalhar e o que não tem força de trabalhar, o que é digno de assistência e o que não é digno de assistência. Se um pobre for pego, esmolando, sendo digno, tendo forças para trabalhar, mas não o fazendo, então se corta a orelha de um. Depois, se ele for pego novamente, corta outra orelha. E aí, isso fazia parte da nossa legislação social. Não se escandalizem, de fato está aqui. Como também foi colocado as workhouse, né, as casas de trabalho. Então, que tinha o critério de colocar aqueles que viviam da esmola, da mendicância, tá, para trabalhos forçados. E aí, nessas casas, o seu trabalho era explorado e eles evitavam, assim, a mendicância. O pobre sempre foi visto como um caso de polícia. O pobre sempre foi visto no sentido mesmo de um caso a combater pelo uso da força. Isso até o final do século XIX, tá bom? Isso até o final do século XIX. Raras são as intervenções quando há, por exemplo, nessa mesma lei dos pobres, e aí são várias leis dos pobres, dentro do contexto da Inglaterra, que nós vamos ter o que, talvez a pronúncia saia equivocada, a Spanielante, que é uma forma de um subsídio ao trabalhador. Por quê? Porque na primeira vez na história, a assistência é prestada àqueles que trabalham de uma forma mais genérica como uma complementação do salário, devido às condições que as cidades estavam na Inglaterra naquele período, no século XVIII. Porém, essa mesma lei vai ser recrudescida, ou seja, endurecida, em 1834, pelas teorias, embasadas pelas teorias de Malthus, entre outros, mas Malthus, que sinalizava que a ajuda aos pobres era perniciosa. Por quê? Porque na concepção de Malthus, ajudar o pobre leva a maus costumes, ao não querer trabalhar, a desvalorização do trabalho. Então, e ele tinha uma teoria de que a sociedade não conseguiria se alimentar. Ele tinha a concepção de que se crescia muito mais a população do que as condições para alimentá-las. Então, dar assistência a quem não está trabalhando, na verdade, está tirando o pão de quem está trabalhando. Essa era a concepção de Malthus. Malthus não levou em consideração, por exemplo, que as técnicas na agricultura, a fertilização do solo, né, todas as outras incrementos que a agricultura também vão vir da revolução tecnológica, levou a uma produção muito mais ascendente. Mas serviu de base para que os fundos públicos, a cobrança de impostos, deixassem de ser veiculadas também para dar sustentação a esses processos e também a questão das filantropias não serem tão dirigidas e gastarem tanto esforço. E dar a exaltação às teorias de Adam Smith e Ricardo, tá? Me fugiu o nome do outro sociólogo, economista, que dá a vazão ao pensamento mais liberal, no uso mesmo de que o homem deve se autossustentar e quanto menos o Estado intervir na sua regulação, melhor é. Isso eleva o quê? A condição de exploração. Imagina uma sociedade, hoje, precisa imaginar hoje, imagina uma sociedade do qual você não tem uma relação de trabalho legalizada. Pois bem, era assim o início do capitalismo. Nós não tínhamos mínimos sociais, não tinha-se uma relação de quanto tempo se trabalha. Bom, se trabalha 16 horas nessa forma, 14 na outra, 15 naquela sociedade, se trabalha 16 na outra, que pode trabalhar com 7 anos, mulher pode trabalhar, enfim, não tem que ter banheiro separado. Imagina um Estado sem isso. Pois era o Estado lá. É inconcebível para nós, não é? É inconcebível você pensar em que não há legislações mínimas que te dão base, pois lá era assim. Então, para o liberalismo, no início do liberalismo, no século XIX,
nós vamos ter, principalmente no final do século XVIII, início do século XIX, nós vamos ter essa extremização mesmo, esse extremo do liberalismo que queria e que achava e que defendia que o Estado era pernicioso nos seus negócios se ele interferisse na economia e nas regulações de trabalho. Isso vai levar, então, a uma nova lei dos pobres e ao refazimento das casas de trabalho, das workhouse, e vai levar também, é claro, a outros reflexos desde 1830, a uma dimensão mais política, o que nós vamos chamar de questão social. Pessoal, eu sei que é pesado, é grande, tá? Mas é importante que vocês tentem se vislumbrar nessa aula, tentem ler o livro, retornem depois o vídeo, voltem ali, porque esse é um período muito importante. Nós vamos voltar nesses temas, eu vou estar sempre falando disso, nós temos 4 aulas, mas eu quero muito que vocês leiam um livro, que ele vai te dar a base bacana para vocês entenderem isso. Voltamos ao quadro. Então, a pobreza não tem a sua incidência no capitalismo, já vimos isso. Há uma intensificação dessas contradições, vamos lembrar lá, não é? Do cercamento das terras na Inglaterra, saiu, foi todo mundo mais para a vida urbana, não tinha condições de receber, só tinha a mão de obra para vender, vai surgindo empresa, vai baixando o valor da mão de obra, vai entrando mulher, vai entrando filho, todo mundo para trabalhar e ainda vem a teoria de Malthus dizendo, olha, não dá para ficar ajudando esse povo não. Esse povo cresce demais, faz muito filho, a gente não está aqui para ficar pagando as contas deles não, e tem que deixar o pessoal parecer mesmo. Ora, todo esse processo leva a movimentos de contestação dos trabalhadores, a associações, a enfrentamento disso. E a bomba começa a explodir. Começa a vir uma dimensão política nesse processo. O que até hoje foi enfrentado com caso de polícia e caridade, já não dava mais para segurar. Já não dava mais para segurar. Então nós vamos tomando uma dimensão chamada de imbróglio social, questionamento social. Mas por que de tudo isso? Então a questão social, que tem múltiplos fatores, né? Na verdade, que tem fatores de uma produção coletiva e uma acumulação privada, mas que tem fatores de efeitos diversos e não apenas um, não só a pobreza, mas como a falta de saúde, a moradia, tá? Enfim, diferentes faltas de estruturas advinda dessa produção coletiva e apropriação privada. Produção coletiva e apropriação privada. Esses primeiros processos de contestação, então, vai levar ao que nós chamamos de uma consciência de classe para ela mesma. O homem, o proletariado, vai compreender que ele tem a força para mover a história. Ele tem a força para mover a história. Quem move esse motor é ele. Ora, então ele vai buscar a dimensão. Primeiro eles vão trabalhar com essa questão de buscar quebrar as máquinas, daí são contestados, são levados à morte, aqueles que quebraram as máquinas. Enfim, tem uma série de movimentos, e aí vou trazer um outro livro na Câmara de Documentos para vocês, que é da Biblioteca Básica do Serviço Social, tá bom? Estado, classe e movimento social, que também dá uma atuada para nós entendermos esses movimentos, o movimento ludista, tá? Até chegar no movimento cartista, que é onde se quer escrever uma carta, a Carta dos Povos, onde se vai lutar por direitos dos trabalhadores. Ora, neste momento, há uma dimensão política que vai eclodir com uma série de revoluções, uma série de contestações por grande parte da Europa em 1848. Perceberam que a coisa foi ficando tamanha com o advento depois da Revolução Industrial, uma intensificação do capitalismo industrial, trazendo essa questão aí social, essa dimensão política, que vai buscar outras formas de intervenção do Estado do que só a força, o uso da força. E isso tudo ainda embasado com muitas das justificativas das teorias de Malthus, não é? E aí, como Adam Smith, David Ricardo, enfim, nós vamos
aí tendo essas ideias desses economistas. Esse é o cenário que nós estamos passando e é ali que vai surgir o serviço social, é ali que nós vamos ter, então, o início da nossa profissão, mas ao final do século XIX. Voltamos ao quadro. Então, essa questão social, né? Então, para a gente entender, ela vai surgir a partir de 1830 no movimento cartista, que é a Carta dos Povos, tomando uma dimensão política, buscando direitos, uma relação entre que o Estado vai ter que legalizar os direitos dos trabalhadores. E isso vai ser reconhecido só no outro século, tá bom? Mas vai ter alguns direitos que gradativamente vão sendo conquistados. Olha aqui, ó, só para vocês entenderem a dimensão do problema. Depoimento de uma criança de 11 anos, em 1833, na Inglaterra. Sempre nos batiam. Ó, a regulação. Que regulação? Não tem regulação. Se adormecíamos, quer dizer, não pode dormir porque não basta ser despedido, você apanhava. Eu costumava ir para a fábrica um pouco antes das 6 da manhã, por volta das 5, e trabalhava até as 9 da noite. Trabalhei por toda a noite certa vez. Nós escolhíamos isso. Quem tem filho? Minha filha tem 3 anos. Você imaginou um cenário desse daqui? 11 anos. 7 anos na mesma condição? Esse era o retrato do século XIX, no início do século XIX. Ok? Nós temos um exercício. Quero que vocês se concentrem. A gente ainda tem lâminas para passar para vocês. E daqui a pouco nós voltamos. Olha lá, nós temos uma questão. Por que não podemos dizer que questão social é sinônimo de desigualdade ou problema social? Maranhão, por quê? Por falta dos governantes não exercer seus papéis de competência. Tranquilo. Mas a gente tem um elemento essencial, eu não vou apimentar essa discussão agora, porque nós não vamos conseguir terminar ela. Sobre uma reflexão, posso deixar a tela para outra aula, se os governos, eles são neutros, há neutralidade neles? Eles exercem ou não o seu papel? Vamos lá.
Minas Gerais, a questão social se dá pela luta da burguesia versus o proletariado. Nossa, que bacana! A desigualdade social é a falta de acesso a direitos, problema. A desigualdade social é apenas desigualdade. O problema social e desigualdade social não consegue trazer o elemento político que a nossa colega colocou, que é o embate entre interesses que são antagônicos, entre o interesse da acumulação e aqueles que têm o interesse de viver. Entre aqueles que têm os meios de produção e aqueles que nada têm. Eu preciso seguir adiante, pessoal, mas nossa, estou gostando muito das contribuições e a gente tem ainda algumas lâminas para passar. Vamos lá então, pessoal. Primeiras intervenções sociais. Então, primeiras intervenções das assistentes sociais, das assistenciais, sobre a questão burguesia, igreja e Estado. Esses três entes aqui vão se unir. Lembra da teoria de Malthus, Adam Smith, David Ricardo, que eu acabei de falar sobre liberalismo? Né? Dessa autoajuda, de que ele deveria prover, que o Estado não deveria interferir, que há uma mão invisível nesse mercado que tudo regula e que se deixar o mercado mesmo vai trazer a satisfação das necessidades a todo o conjunto da população. Que a interferência do Estado é perniciosa. Por quê? Porque desfaz a concorrência. Isso é começado a se questionar com as revoluções de 1848 e todo um outro processo. Vai surgir aí, tá? Um bloco que vai querer trabalhar a organização dessa caridade, querer trazer razões mais científicas para ajudar o pobre. E é aqui, com a Sociedade de Organização da Caridade, na Inglaterra, em 1869, que nós vamos ter um maior adensamento, um pioneirismo, pode-se até dizer assim, da sistematização dessas caridades, com os tons mais científicos mesmo. Por que da pobreza? Né? Mas há um elemento central aqui. Há um elemento central na forma de racionalização. Meus colegas, a lente pela qual vocês interpretam o mundo, ou seja, a teoria que embasa as concepções, os entendimentos de mundo, ela vem na direção das suas práticas. As suas práticas são sustentadas por essas teorias e a realidade, né? A teoria nada mais é do que a aproximação da realidade. Para esse pessoal da organização, da Sociedade de Organização da Caridade, a pobreza era uma fragilidade moral. Era uma fragilidade moral externada pelo meio em que estava. Então, não adiantava só dar materialmente. Havia a necessidade de visitação, havia a necessidade de falar com aquela família e moldar os seus costumes para que ele se adapte. Muito ligado à questão ideológica da igreja. Okay? A questão ideológica da igreja, uma das grandes encíclicas que vai dar o caminho para a busca de sustentação teórica é a Rerum Novarum, que vai ser, se não me engano, de 1891. A Rerum Novarum vai fazer isso, trazendo aí os conceitos tomistas numa nova interpretação por meio de Leão XIII, neotomistas, e vai dar o embasamento para o agir numa terceira via. Então, nós vamos compreendendo que nós temos uma intervenção, uma sociedade que busca agora, aí desde 1830, chegando ao seu ápice em 1848 na Europa. Falamos da Europa porque é o centro do mundo naquele momento, e que vai contestar politicamente essa forma de organização, vai apresentar outras formas de organização do mundo, como o socialismo, o comunismo, e que toma uma dimensão política, que vai levar aí em 1869 a buscar uma racionalização da caridade. Por quê? Porque a situação estava tomando um grau, tamanho, que o sistema capitalista, o modo de vida capitalista estava sendo questionado, tal como aconteceu na Rússia, né? Em 1917.
ok? Então nós temos um cenário político muito tenso ali. Voltamos ao quadro, pessoal. Então, aqui buscou-se a sistematização da prática social. O trabalho era realizado por voluntários, tá? Na busca desse aperfeiçoamento de suas práticas assistencialistas. Ali nós teríamos os primeiros visitadores. A origem do serviço social como profissão tem a marca profunda do capitalismo. Por quê? Porque ele surge para dar resposta a esse embrólio social, para essa questão social e do conjunto de variáveis a que eles estão subjacentes. A alienação, a contradição e antagonista. Pois foi neste vasto caudal que ele foi desenvolvido. É aqui que ele surge. E ele surge, e não é condenado a ficar nesse pensamento, mas ele surge com isso. Com a prática da racionalização da assistência, com a organização em bases científicas, que resultou na instrumentalização de uma política, ou seja, de um conjunto de técnicas para a burguesia, para buscar atenuar a ação indolente dos trabalhadores. Né? Esses indômitos trabalhadores, esses indomáveis trabalhadores que não querem se sujeitar às condições de vida que nós lhe impomos. Surge aqui os primeiros assistentes sociais executários dessa prática. A primeira escola, então, tá? Nós vamos ter o registro em Amsterdã, Holanda. Um ano antes, em 1898, Mary Richman, tá? Vai dar, porque quando nós temos a primeira sociedade de organização da caridade em Londres, depois ela vai se espalhar pelo mundo e vai atingir também o continente norte-americano. E que lá nós vamos ter uma das grandes percursoras de Mary Richman, nós vamos falar dela mais tarde, como uma das formuladoras, tá, das escolas de serviço social. Depois, em 1899, 1898 tem um encontro, me fugiu o nome da cidade dos Estados Unidos, perdão pessoal, mas tem um encontro que depois desmembra em 1899 para a escola de Amsterdã, na Holanda. Tá? E vai ter a multiplicação dessas escolas de serviço social, então Paris, tá? Inglaterra e aí por diante. Ok? Então, nós temos aqui um vínculo estreito com a Igreja Católica. A Escola de Serviço Social da França vai vir embasada na doutrina social da Igreja Católica. A primeira doutrina, né, ou seja, uma das grandes bases, tá, de orientação do novo tomismo, interpretada pelo Papa Leão XIII, é a encíclica Rerum Novarium, e posteriormente, em 1931, a 40º ano. Então essas duas encíclicas aqui é com M, tá pessoal? Erro de digitação. A Rerum Novarum e a 40º ano vão dar a sustentação para o serviço social brasileiro em 1936 e 1937, as duas primeiras escolas de serviço social no Brasil. Nós estamos falando da Europa até agora, mas no Brasil, 1936 e 37, e vão usar um modelo da França e da Bélgica, por isso o modelo franco-belga, que são modelos centrados na doutrina social da Igreja Católica. É sobre essas lentes que nós vamos interpretar o mundo e agir. E essa lente condena o socialismo, o comunismo e o liberalismo e coloca um capitalismo mais romântico, Então nós temos os nossos vínculos estreitos com essa religião, tá? Nós temos uma literatura frágil, tá? Então com uma frágil estruturação teórica, tá? Com orientação neotomista. Essa então é aí buscando esse ajustamento moral da sociedade capitalista, também numa busca de retomada dos prestígios da Igreja Católica. O que eu quero que vocês entendam aqui, pessoal, é todo esses fatores, todas essas características que levaram o serviço social.
Então, o cenário do século XIX para nós, o surgimento da questão social, o remédio da burguesia, Estado e Igreja foi a caridade. Mas não estou pensando no pobre, pensando na dimensão que estava, a dimensão política da condição, da pobreza. Por isso que nós dissemos que o serviço social é uma profissão instituída por uma classe para atuar sobre outra classe. Instituída pela classe burguesa com o apoio do Estado e da Igreja para atuar sobre a classe do proletariado, para que ele não derrubasse o sistema capitalista e que pudesse ser mais dócil aos costumes da sociedade burguesa que estava se implantando e alterando os costumes de vida. Isso é difícil de aceitar, mas a história do serviço social não é perpétua assim. Não é perpétua assim. Ele vai ter todo esse caldo e mais, no caso do Brasil, ao final da década de 70, início da década de 80, vai ter uma tonalidade crítica. Nem tudo está perdido, colega. Calma. Mas é importante você compreender essa gradativa que vinha para consolidar um sistema capitalista. Vamos voltar ao quadro. A influência, então, de Mary Richman. Mary Richman, então, é uma das precursoras do serviço social, tá? E ela aí tem a influência mesmo na Sociedade de Organização da Caridade e que depois vai levar a instituição das escolas. Tanto aí de Amsterdã, na Holanda, a primeira escola de serviço social, e também ela começa a buscar maior cientificidade. O inquérito, né, seja o questionamento, né, para compreender a pobreza. A intervenção, então, como um tratamento como uma fragilidade moral, tá bom? Defendia o ensino especializado para obter a necessária qualificação. Então, essa moça, Mary Richman, é quem traz para nós aí algumas das ideias. Ela introduz o dito social case, né? Serviço social de caso, tá bom? Nós temos aí uma questão, uma atividade e nós já voltamos. Olha lá. E aí, nossa profissão é instituída por uma classe para atuar sobre a outra ou não? Você vai ir para casa com esse questionamento. Mas, Minas Gerais já trouxe uma contribuição. Alunos acreditam que não, pois abrange qualquer classe, o direito está para todos. Ok, mas a história, ela, apesar de ser dinâmica, ela não mente. E a história mostra que a razão
trouxe que o serviço social surgiu no momento de conflito político e social para atenuar e para manter um sistema capitalista. Por isso que nós dizemos que é uma profissão que nasceu, não quer dizer que ela foi condenada a isso, ela nasceu de uma classe, a classe abastada. Nós mais para frente nós vamos ver o perfil da primeira turma de serviço social do Brasil, era só moças da alta sociedade, só moças da alta sociedade. E tinha que ser moças, porque na sociedade o dever de cuidar era da moça, das mulheres e não dos homens. Depois vai claramente desmentindo isso. Mas no universo, na sala de vocês, quantos homens nós temos? Virem os pescoços aí, quantos tem? Porque nossa sociedade ainda tem o ranço do que cuidar é função da mulher. Isso está flagrante. Enfim, então é uma instituição que nasce para atuar sobre outra classe. No entanto, em determinado momento da história, isso é rompido. E esse determinado momento da história no Brasil, final da década de 70, início da década de 80. E vou, claro, contar a surpresa para vocês, porque vocês não podem dormir sem isso. E aí sim, no Serviço Social Brasileiro, diante desse processo, lá ele vai se colocar a favor de os mais desprovidos, ok? E aí nós vamos ter os processos de transformação. Pessoal, gostaria de permanecer mais com vocês, mas nosso tempo acabou e a semana que vem nós estamos juntos. Grande abraço, até a próxima!